Josué, do capítulo 18 ao capítulo 20. Ora, toda a congregação dos filhos de Israel, havendo conquistado a terra, se reuniu em Siló, e ali armou a tenda da congregação. E dentre os filhos de Israel estavam 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Disse, pois, Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis remissos em entrardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? Designai vós a 3 homens de cada tribo, e eu os enviarei. E eles sairão a percorrer a terra, e a demarcarão segundo as suas heranças, e voltarão a ter comigo. Reparti-la-ão em 7 partes. Judá ficará no seu termo da banda do sul, e a casa de José ficará no seu termo da banda do norte. Sim, vós demarcareis a terra em 7 partes, e me trareis a mim a sua descrição. Eu vos lançarei as sortes aqui perante o Senhor, nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porque o sacerdócio do Senhor é a sua herança. E Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés já receberam a sua herança além do Jordão para o oriente, a qual lhes deu Moisés, servo do Senhor. Então, aqueles homens se aprontaram para saírem, e Josué deu ordem a esses que iam demarcar a terra, dizendo: Ide, percorrei a terra e demarcai-a. Então, vinde ter comigo. E aqui em Siló vos lançarei as sortes perante o Senhor. Foram, pois, aqueles homens e, passando pela terra, a demarcaram em 7 partes segundo as suas cidades, descrevendo-a num livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então, Josué lhes lançou as sortes em Siló, perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra entre os filhos de Israel, conforme as suas divisões. E surgiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e coube-lhe o território da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. O seu termo ao norte, partindo do Jordão, vai até a saliência ao norte de Jericó e, subindo pela região montanhosa para o ocidente, chega até o deserto de Bet-Aven. Dali passa até Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul, e desce a Atarote-Adar, junto ao monte que está ao sul de Bet-Horon, de baixo. E vai este termo virando, pelo lado ocidental, para o sul, desde o monte que está defronte de Bet-Horon, e chega a Quiriate-Baal, que é Quiriate-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Esta é a sua fronteira ocidental. A sua fronteira meridional começa desde a extremidade de Quiriate-Jearim, e dali se estende até Efron, até a fonte das águas de Neftoa. Desce à extremidade do monte que está defronte do vale de Ben-Hinom, que está no vale dos Refaíns, para o norte. Também desce ao vale de Hinom, da banda dos Jebuseus para o sul, e desce ainda até En-Rogel, passando para o norte, chega a En-Semes,
e dali sai a Gelilote, que está defronte da subida de Adumim. Desce à pedra de Boã, filho de Ruben, segue para o norte, margeando a Arabá, e desce ainda até a Arabá. Segue dali para o norte, ladeando Bet-Ogla, e os seus extremos chegam à baía setentrional do Mar Salgado, na extremidade meridional do Jordão. Esse é o termo do sul. E o Jordão é o seu termo oriental. Essa é a herança dos filhos de Benjamim, pelos seus termos ao redor, segundo as suas famílias. Ora, as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, são Jericó, Bet-Ogla, Emeque-Quezis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefar-a-Amonai, Ofne e Gaba, 12 cidades e as suas aldeias, Gibeão, Ramá, Beerote, Mispe, Sefira, Moza, Requem, Irpeel, Tarala, Zela, Elefe e Jebus. Esta é Jerusalém, Gibeá e Quiriate, 14 cidades e as suas aldeias. Essa é a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Saiu a segunda sorte a Simeão, isto é, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. E foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. Tiveram, pois, na sua herança Berseba, Seba, Molada, Azar-Sual, Balá, Ezen, Eltolade, Betul, Orma, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Suzá, Bet-Lebaote e Saruém, 13 cidades e as suas aldeias, Aim, Rimon, Eter e Azã, 4 cidades e as suas aldeias, e todas as aldeias que havia em redor dessas cidades, até Baalat-Ber, que é Ramá do Sul. Essa é a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. Ora, do quinhão dos filhos de Judá, tirou-se a herança dos filhos de Simeão, porquanto a porção dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão receberam herança no meio da herança deles. Saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. Vai o termo da sua herança até Saride, sobe para o ocidente até Marala, estende-se até Dabezete, e chega até o ribeiro que está defronte de Jocneão. De Saride, vira para o oriente, para o nascente do sol, até o termo de Quislote-Tabor, estende-se a Daberate, e vai subindo a Jafia. Dali passa para o oriente a Gate-Éfer, a Et-Cazim, chegando a Rimon-Metoar, e virando-se para Neá. Vira ao norte para Anatom, e chega ao vale de Iftael, e Catate, Naalal, Sinron
Idala e Belém, 12 cidades e as suas aldeias. Essa é a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. A quarta sorte saiu aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. Vai o seu termo até Gisreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Sion, Anaarate, Rabite, Quizion, Abis, Remete, En-Ganim, En-Ada e Bet-Pazés, estendendo-se este termo até Tabor, Saazima e Bet-Semes, e vai terminar no Jordão, 16 cidades e as suas aldeias. Essa é a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. Saiu a quinta sorte à tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias. O seu termo inclui Elcate, Ali, Beten, Aksaf, Alameleque, Amade e Mizal. Estende-se para o ocidente até Carmelo e Sior-Libnate. Vira para o nascente do sol a Bet-Dagon. Chega a Zebulon e ao vale de Iftael para o norte, até Bet-Emeque e Neiel. Estende-se pela esquerda até Cabul, Hebron, Reobe, Amon e Caná, até a grande Sidom. Vira para Ramá e para a cidade fortificada de Tiro, desviando-se então para Oza, donde vai até o mar, Maalabe, Aquzibe, Umá, Afeca e Reobe. Ao todo, 22 cidades e as suas aldeias. Essa é a herança da tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. Saiu a sexta sorte aos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. Vai o seu termo desde Elefe e desde o carvalho de Zaananim, e Adami-Nequebe e Jabneel, até Lacum, terminando no Jordão. Vira para o ocidente até Asnote-Tabor, e dali passa a Ucoque. Chega a Zebulon, da banda do sul, e a Azer, da banda do ocidente, e a Judá, à margem do Jordão, para o oriente. E são as cidades fortificadas: Zidim, Zer, Amate, Recate, Quinerete, Adama, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, En-Azor, Irom, Migdal-El, Orém, Bet-Anate e Bet-Semes, 19 cidades e as suas aldeias. Essa é a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. A sétima sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. O termo da sua herança inclui Zorá, Estaol, Ir-Semes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Timnate, Ecrom, Elteque, Gibeton, Baalat,
Me-Jarcom e Racom, com o território defronte de Jope. Saiu, porém, pequeno o território dos filhos de Dan, pelo que os filhos de Dan subiram, pelejaram contra Lesen e a tomaram. Feriram-na ao fio da espada, tomaram posse dela e habitaram-na. E a Lesen chamaram Dan, conforme o nome de Dan, seu pai. Essa é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. Tendo os filhos de Israel acabado de repartir a terra em herança segundo os seus termos, deram a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Segundo a ordem do Senhor, lhe deram a cidade que pediu, Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. E ele reedificou a cidade e habitou nela. Essas são as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças das casas paternas nas tribos dos filhos de Israel repartiram em herança por sorte em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E assim acabaram de repartir a terra. Falou mais o Senhor a Josué: Dize aos filhos de Israel: Designai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, a fim de que fuja para ali o homicida, que tiver matado alguma pessoa involuntariamente, e não com intento. E elas vos servirão de refúgio contra o vingador do sangue. Fugindo ele para uma dessas cidades, apresentar-se-á à porta da mesma, e exporá a sua causa aos anciãos da tal cidade. Então eles o acolherão ali e lhe darão lugar para que habite com eles. Se, pois, o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão o homicida, porquanto feriu a seu próximo sem intenção e sem odiá-lo dantes. E habitará nessa cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, à cidade donde tiver fugido. Então designaram a Quedes na Galileia, na região montanhosa de Naftali, a Siquém, na região montanhosa de Efraim, e a Quiriate-Arba, esta é Hebrom, na região montanhosa de Judá. E, além do Jordão, na altura de Jericó para o oriente, designaram Bézer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, a Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e a Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Foram estas as cidades designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que peregrinasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que matasse alguma pessoa involuntariamente, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até se apresentar perante a congregação. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.